Muito boa noite, boa noite, boa noite, doutor. Como é que está? Aí, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje uma live especial, uma live com um convidado. Vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Desculpa a minha voz um pouco rouca, mas desde a semana passada estou aí com uma rinite. Mas bora lá, vamos conversar sobre fundos imobiliários. Isso aí. O nosso convidado, vamos ver se vai dar certo. Fala, André. E aí, Bernardo, como é que você tá? Seja muito bem-vindo. Nossa, Obrigado, muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? fora minha rinite, estou bem. Faz parte aí. Também Essa época é complicada. praticamente 2 semanas aqui no Paraná chovendo, para um pouquinho, volta a chover. Não há organismo que aguente. É, com frio também, né? O frio também ajuda um pouco. E como é que estão as Exatamente. coisas, Bernardo? Tudo certo, graças a Deus, André. Vendo aí o mercado também, acompanhando bastante. Ó, que legal o pessoal chegando aí. Grande doutor na bolsa, parceiro. A gente fez uma live muito legal. Marcão Carabolante aí chegando. Legal, Amanda. Muito bacana. E você, tudo certo? Tem acompanhado o mercado de perto, fazendo muita live, muito podcast? Olha, tenho acompanhado, tenho feito podcast, aliás, uma grande audiência aí, o podcast que a gente fez. Bernardo, brigadão aí por você ter participado. Imagina. E de fato, né, que ano, hein, Bernardo? Nossa, desde janeiro as coisas só que se movimentam aí no mercado e a cada mês é uma surpresa, né? É, mercado é engraçado. E esse ano era prometido aí, né, que a gente ia ter bastante volatilidade, ano eleitoral, um ano bastante complicado também, né, em tese pós-pandemia, e a gente sofrendo bastante aí, né, com inflação, taxa de juros altas. Então, infelizmente, o cenário estava meio cantado já, né? Exatamente, exatamente. Seja muito bem-vindo, Oswaldo, grande Edivaldo, parceiraço aí. Léo também, Grande fiz uma Edivaldo. live, Léo fiz uma live ontem com ele sobre REITs lá no meu Olha que canal. legal. E vamos começar, né? Para aqueles que ainda não conhecem o Bernardo, se apresente, Bernardo, para a gente já começar aí, bater o papo e falar desses movimentos aí, como é que você tem visto, né? Tudo que tem Bora. acontecido. Legal, legal demais, André. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar falando com você, falando com a sua audiência. Muito legal. Grande Edivaldo aí, parceiro nosso, cara que conhece demais de fundo imobiliário. Tem os que eu falo para ele que são os gráficos mais legais do Instagram. Grande Rui das Neves, conhece demais também. Participou muito na última live com o doutor na Bolsa. Obrigado pela presença, meu amigo. O Gui aí, Gui, gestor lá dos fundos de crédito da Rio Bravo. Pô, brigadão demais vocês estarem aqui com a gente. O Léo também manja demais aí de REITs, né? Então, pô, só audiência qualificada realmente. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bernardo, do canal Vai Pelos Fundos. Primeiro no YouTube, agora mais no Instagram, tentando dar uma alavancadinha no Instagram, tentando entender essa plataforma que você já domina, né, André? Sou investidor de fundos imobiliários já tem um tempinho, sou certificado CE, então dou consultoria, mentoria aí para quem quiser, né, um trabalho mais personalizado na carteira, quiser fazer realmente um acompanhamento ou até uma montagem inicial de carteira. E sou apaixonado, né? Sou apaixonado pelo mercado de fundos imobiliários aí, adoro falar disso, acho que eu falo disso 24 horas por dia, acho que até dormindo estou falando de fundos imobiliários. E é isso, André. E realmente muito obrigado aí pelo convite, um prazer enorme estar falando de novo com você. Vamos marcar também lá no YouTube para voltar para a plataforma lá. Vamos sim, com certeza. Aliás, o Bernardo faz os melhores comentários com as melhores músicas nos stories, hein? Não deixe de segui-los. Eu me divirto muito, Bernardo. Valeu, obrigado.
Mas vamos lá, vamos começar falando de fundos, né? Como é que você tem visto esse movimento aí vamos fazer uma pequena retrospectiva de janeiro de 2022 para cá, até a gente comentar um pouquinho aqui, o Marcos falou assim do PVBI, né? A notícia da semana, mas vamos dar um passinho para trás e vamos aí, como é que você tem observado ali esses primeiros 6 meses bem turbulentos, né, Bernardo? A gente teve bastante volatilidade, né? Mercado bem volátil. Hoje o IFIX, se a gente observar, ele já está naquele patamar de 2.800 ali, que faz praticamente um ano e meio, né, que está nisso aí. No começo a gente teve mais, né, volatilidade. Na verdade, no final do ano passado teve uma queda mais brusca, depois retomou bem aquele rally de dezembro que a gente fala, tem sempre, né? Interessante isso, como é importante até conhecer um pouquinho do histórico de bolsa, né, e acompanhar. Muita gente aí é meio radical com análise gráfica, e eu já falei em outras lives, eu comecei por análise gráfica, foi daí que eu vim, e eu acho que tem coisa muito importante, muito interessante, sim, que faz sentido ter estudo. Obviamente que comecei a questionar e acho que tem coisas que não valem a pena você tentar se aprofundar e tentar fazer a leitura de mercado, mas realmente tem alguns indicadores que eu gosto de olhar assim e acompanhar, por exemplo, essa parte, né, de volume que está sendo vendido, volume que está sendo comprado, o próprio IFIX, como é que ele está, qual é a tendência, né, se ele está numa uma lateralização, se ele está uma tendência de alta, de baixa, acho que isso tudo é importante o investidor ter uma noção. E realmente, né, esse ano tem sido aí bem turbulento, né? Acho que começou muito com a história começou e, na verdade, se arrastou, né, com a história do MXRF, né, daquela questão da demonstração contábil. Felizmente, aí a CVM trouxe uma notícia para acalmar o mercado, né, isso estabilizou bastante, aí muita gente estava muito preocupada, especialmente, acho que o investidor de FOF, né, e a gente sabe que o FOF naturalmente faz prejuízo contábil, e aí eu acho que o segmento ficaria extremamente prejudicado, de fato. A gente tem visto um cenário desafiador, mas acho que positivo para lives corporativas, né, André? A gente tem acompanhado aí boa parte dos fundos relatando visitas nos seus imóveis, a gente tem acompanhado também taxa de vacância com uma tendência de diminuição, que é muito importante, e também ocupações, né? As regiões Prime, elas já têm uma ocupação muito elevada, e os fundos anunciando sempre locação. A gente sempre brinca, né, André, do RECT 11 ali com o Moise, embora a gente sempre fale da questão de não divulgar o preço de aluguel, o tanto de carência que está sendo dado, o importante é que realmente a vacância física pelo menos está sendo diminuída. Acho que o segmento de logística, ele continua mais ou menos naquela estabilidade do ano passado, em termos de PVP, por exemplo. Eu acho que o mercado se empolgou em determinado momento com os fundos de logística e não fez a leitura muito correta. Hoje tem uma certa relutância, eu acho, do mercado de apostar demais nesse segmento, em razão da proposta aí da gente ter muita entrega, né? Muita entrega em galpão logístico, em condomínio logístico. Então, tem muita gente aí com o pé atrás. Acho que é isso que fica mais em torno do segmento. Os fundos de papel seguem entregando aquele yield bastante gordinho, né? Especialmente em razão de inflação. E esse é um ponto importante, né? A leitura no final do ano passado é que para esse ano haveria uma convergência, né, da inflação já mais para a meta, e a gente não viu, né, nesse primeiro semestre. De fato, a inflação não foi contida, né, o Banco Central não conseguiu conter, e ele vem fazendo aumentos sucessivos aí da taxa Selic para realmente ver se esse cenário se modifica. Aparentemente, né, a gente já teve aí um IPCA sendo divulgado hoje com uma tendência nova, né, de inflação um pouquinho mais estável, e vamos ver. Assim, é interessante a gente observar que nos meses de meio de ano, o natural é que a inflação venha mais baixa, né? E isso não estava acontecendo, pelo menos em março e abril não foi. Na verdade, vieram dois indicadores altos,
e aí agora para maio realmente veio no normal, vamos dizer assim, né? Então vamos ver, junho também é um mês importante nessa leitura. E, por outro lado, a economia também, né? O primeiro semestre foi bem positivo, crescimento aí do PIB até de forma inesperada, mas também o mercado meio que em consenso que no segundo semestre deve cair um pouquinho. Então vamos acompanhar. Tem a questão do risco fiscal, tem a questão eleitoral. Então o mercado vai seguir bastante interessante aí, né, André? Exatamente, né? Lajes corporativas eram uma incógnita, né? Muitos apostavam, home office, como é que vai ser? Realmente vai voltar, não vai voltar? E aí vemos essas regiões primes com 5% e alguma coisinha em termos de vacância, ou seja, baixíssima, né? Mostrando que Sim. os escritórios eles não morreram, né? E em regiões até está começando a querer faltar, ou se quiser continuar, vai ter que pagar um aluguel mais caro. E em compensação, como você bem pontuou, né, logística que veio aí naquela crescente 2020, 2021, tem alguns que estão apanhando, mesmo já com um portfólio, fundamento, e mesmo assim continua patinando, outros aí se destacando, mas vamos ver o que vai acontecer, né, por conta aí dessa compra aí da gestora, a gente já pontua ela. O que você tem observado a respeito dessas movimentações? Ainda não ocorreu, mas é uma, né, logo vai se confirmar. Uhum. Outros segmentos que apanharam, né, educacional, hotéis, hospitais, é sempre uma questão muito delicada, né? Temos até um aí com uma questão judicial correndo. Que mais de segmento que a gente pode pontuar que vem mostrando também? Papéis, né? Papéis, inclusive, aí tivemos uma situação bem complexa, né? Um fundo aí ficou na mídia a respeito. Como você observou toda essa movimentação também, Bernardo? Quero saber também de você. E também a questão dos fundos, os FOFs, né? Que apanharam bastante por conta também da situação ali do MXRF versus a CVM, que agora veio ali dar um ponto final, pelo menos a priori, né, acalmando realmente o mercado. Então, são shopping, como é que você também tem visto? Porque parece que está vindo uma retomada, né? Ele também apanhou bastante por conta aí dos lockdowns e dessa questão toda de pandemia. Mas eu queria pontuar com você antes, como que você viu toda essa movimentação desse fundo, né? Que na verdade pertence a uma holding ali com vários outros que também tem uma questão ali bem delicada, e essa questão também da gestora aí sendo adquirida por outro. Como é que você tem visto essa movimentação? Essas É movimentações, né? interessante, falando especificamente, né, dessa notícia sobre a aquisição da VBI pela Pátria, né? Acho que foi um dos únicos que se manifestou aí de forma mais apreensiva, né? Acompanhei outras pessoas aí falando de movimento natural, consolidação do mercado. Bom, é o que eu sempre falo, eu sou independente, eu não tenho, de fato, rabo preso com ninguém, então eu posso falar o que eu penso de fato, e não gostei porque eu realmente admiro muito a gestão da VBI, para mim são todos os fundos muito bem geridos na casa, adoro o CVBI, inclusive CVBI é o vídeo que vai sair no próximo sábado no canal, e foi até aleatório, já estava gravado. E acho que o PVBI é um portfólio incrível em termos de lajes corporativas. A LVBI, já falei várias vezes que é a minha maior posição em tijolo hoje. Enfim, gosto de fato da casa, já conversei com a Bud. Eu acho que eles fazem uma gestão assim de alto nível. E não gosto da Pátria, né? Isso aí é notório, já também falei várias vezes. Eu fui cotista do PATC, acho que eles realmente assim, vacilaram demais na gestão daquele fundo, deixaram o caixa parado por muito tempo, num período de Selic extremamente baixa. Eles depois fizeram a amortização, né, grande do fundo, né, devolveram esse valor sem correção, vamos dizer assim. Assim, aí teve aquele movimento de takeover, né, tentativa lá da Capitânia de liquidar o fundo, na verdade, nem foi takeover, foi uma liquidação.
e acabou não acontecendo. E no último sábado, eu entreguei um vídeo do Patielli, né? Então é interessante, assim, por pura coincidência, né? Semana passada, um vídeo de uma gestora que está envolvida, né, nessa situação, que é a Pátria, e agora do CVBI, que é da VBI. E no vídeo do Patielli, ao final do vídeo, para quem não viu, eu cito alguns problemas da Pátria, né? Não sei se chegou a ver, André. Eu cito alguns problemas da gestora em fundos fechados, né? Eles tiveram ali um movimento muito pesado, né, de investidores tentando reaver valores frente à Pátria, inclusive com reclamação na CVM. Não foi algo sutil, tá? Foram dois fundos que realmente, um dos fundos era lançado a cota R$ 1.000 e hoje está valendo R$ 5. Foi assim, uma perda muito grande. O outro fundo teve uma perda assim, de 89%. Então, infelizmente, isso me deixa chateado, porque não gostaria de ver uma gestora que eu realmente acompanho e gosto muito do trabalho se vinculando a essa que eu acho que está sempre em dúvida, né? E bom que se diga, até para pontuar, o Patielli eu acho que tem uma gestão interessante, tá? Eles vêm fazendo um trabalho bacana no Patielli, eles têm zero vacância, os ativos são com contratos atípicos, eles não têm alavancagem. Então eu cito as coisas que eu acho bacana no fundo, tá? Mas aí eu falo de gestão, e eu sempre digo, isso aí para quem me acompanha também, acho que é notório. Para mim, análise é 50% gestão, né, André? Eu sempre falo também que um bom fundo que tem um bom portfólio mal gerido vai se tornar um mau fundo, e um mau portfólio sendo bem gerido provavelmente vai se tornar um bom fundo, porque é o que a gente vê, por exemplo, o HGRE, uma boa gestão vem fazendo um turnaround do fundo, e a gente viu no BTLG também, que é um case muito interessante. Então, não gostei a princípio. Já veio muita gente falar comigo, não, fica tranquilo, a gestão dos fundos vai seguir a mesma, a VBI vai ter total autonomia, enfim. Isso aí, sempre que tem uma aquisição, essa é a conversa, né? Ninguém vai falar, não, tô comprando uma empresa que vai muito bem para eu mudar as coisas. Não, a conversa para ser dita é que vai ser tudo ótimo. Mas aí eu sempre falo, né, que a Rio Bravo, por exemplo, era uma das grandes gestoras de fundos imobiliários, e aí foi adquirida lá pela Fosun, chinesa, e muita coisa mudou. Enfim, hoje eu já vejo a Rio Bravo até num patamar de volta, né, nesse estágio de grande gestora, tá? Eles mudaram muito nos últimos 2 anos aí a forma de lidar com o mercado, nos relatórios gerenciais, a transparência. Então, enfim, são exemplos que eu quis dar, né, do que me causa preocupação. Vamos acompanhar, de fato, se não vai mudar em nada mesmo, ótimo. A gente vai seguir feliz, vai seguir aportando nesses fundos, vai seguir confiante. Agora, eu acho que é acompanhar mais de perto. Eu penso assim, pelo menos. E você? Eu concordo contigo. Toda aquisição, incorporação, cisão, que seja, te deixa apreensivo, né? Uma incorporação como essa, né, de um fundo, de uma gestora que ela já vem com um histórico, né? E realmente 50% é o histórico da gestora, porque você está confiando o teu dinheiro nela. Então, Exato. consequentemente, se você não tem essa confiabilidade, você já fica um pouco apreensivo no que ele vai fazer e qual que é o intuito. Por que eu estou comprando essa que está super redondinha? O que está acontecendo? Por quê? É para limpar a barra? Ou é para realmente fazer com que retome a confiabilidade? Vai deixar os Uhum. gestores? Não vai deixar os gestores? Até conversei a semana passada e também não sabia. Conversei com o gestor do EVBI, mas não sabia dessa situação que poderia estar acontecendo essa Uhum. semana. Uhum. Foi também coincidência com você também dos vídeos, mas eu fico também um pouco apreensiva. Como você falou, o que realmente vai acontecer ou por que está acontecendo? Acho que são Uhum. perguntas que ficam no ar. Não estou duvidando da VBI, não, né? Realmente os gestores lá são fantásticos, extremamente solícitos, e com uma gestão muito bem feita dos fundos também. Gosto muito do LVBI, gosto muito do PVBI, pela localização, pelo manejo que eles estavam fazendo com o portfólio.
com a tese e a estratégia, né? Que a gente compra a tese e a estratégia mais o gestor. E realmente agora não sabemos o que vai acontecer, né? Por enquanto, o que nos resta é ver realmente essa fusão sendo feita, essa incorporação sendo feita, essa compra sendo realmente firmada, e depois aí a gente vai ver o que vai poder fazer, se vai ter uma mudança ou não. Porque a gente ainda está nessa, né, nos porquês. Por que vai acontecer. Exato. E o porquê que realmente eles estão fazendo tudo isso, né? Então, é muito nebuloso por enquanto. Nessa hora, né, como você também somos extremamente independentes, eu fico apreensiva, mas eu fico sentadinha esperando, porque não vou sair vendendo, não vou sair fazendo nada que realmente lá na frente eu possa, né, falar, não, por que eu fiz isso, né? Antes você ficar observando e movimentando, e por isso a importância de se acompanhar os fundos que você está investindo. Olha aí a importância, para você entender essa movimentação e saber o que eu faço agora, eu espero, observo e continuo acompanhando, ou essa tese realmente acabou, esse fundamento realmente acabou, e consequentemente eu vou me desfazer daquele fundo, porque o que me levou a entrar nele já não está mais presente. Então, olha a importância de você estar sempre acompanhando e observando, né, Bernardo? Ah, com certeza, né? Isso faz parte mesmo, é o que você falou, faz parte do ato de investir, né? O acompanhamento é fundamental, né? E isso, de fato, muda, né? Muda muito o que a gente pode esperar da gestão, né? De como tocar o dia a dia dos fundos e tal. É o que a gente vem falando, o VBI é uma gestora que a gente conhece, a gente já tem esse histórico deles de realmente ser bem accretive, né? Eles serem bem assim, eles serem bem positivos na forma de gerir o fundo, né? O próprio CDBI que eu falei para você, o vídeo dessa semana, eles tiraram taxa de performance do fundo, então foi um movimento de alinhamento com o cotista. O PVBI fizeram esforço lá de manter a distribuição em 0,56, enfim, tem um monte de coisa ali que a gente vê que eles realmente tentam, né, trazer esse alinhamento, tentam deixar tudo muito transparente, então eu gosto demais. E a Pátria tem esses pontos aí a destacar, né? É bom que se diga que a Pátria é enorme, assim, né? Ela é vinculada lá a Blackstone, que uma holding gigantesca, que tem ativos, eu não sei se mensurar assim o quanto, mas com certeza uma das maiores aí pelo mundo de ativos espalhados. Então, acho que eles não tem por que estragar algo que vai indo bem, mas a gente fica de olho e realmente o que você disse, tem que acompanhar, né? Exatamente. Como é que você tem visto aí o setor de shopping? Você vem Eu acho assim, acompanhando? é importante, né? O shopping é um setor que eu gosto muito, sempre falei isso também, né? Eu gosto, eu vejo que shopping é meio batido falar isso, mas no Brasil o shopping faz muito sentido, né? A gente tem vários problemas aí de lazer, de espaços para a família. Então, shopping é cinema, é gastronomia, tem a questão da segurança, do ambiente climatizado. Então, eu gosto demais de shopping. E é um segmento que a gente vê retomada. Felizmente, indicadores aí voltando a bater, né, as métricas de 2019, isso que é interessante. Até vi aqui entrando na live o Losnak, né, que é um cara que a gente já conversou, um cara que é referência aí no mercado, e ele sempre fala alguma coisa que eu acho muito interessante e faz muito sentido, né? Para shopping, a gente vai ter que ter sempre um cuidado aí, porque não basta bater as métricas de 2019, né? Porque a gente tem aí 2, 3 anos de inflação muito alta, então, na verdade, eles deveriam estar já num cenário muito acima disso, né? Então, vamos ver de fato essa recuperação. Tenho observado que o rendimento já chegou num patamar bom. Os anuais dos shoppings realmente interessantes. A gente tem visto, acho que de maneira generalizada, a queda da receita de estacionamento, né? E acho que isso já era um pouquinho esperado, né? Com Uber e tudo mais. Mas vamos acompanhar. Eu tenho um ponto que eu acho que é importante, pouca gente, pelo menos eu tenho visto, né? Pouca gente comentar, de como esse segmento se alavancou, né? Shoppings
eles realmente trouxeram endividamento para dentro. A gente viu o HSML fazendo mais uma aquisição alavancada. MOL 11, por exemplo, já tem uma alavancagem relevante, em torno de 250 milhões de reais. Visc, a gente sabe que já tinha uma alavancagem antiga. XPMOL tem agora alguns contratos, aliás, algumas securitizações saindo de período de carência, de amortização, que vai ser importante também para a gente acompanhar qual vai ser o novo patamar de rendimento dos XPMOLs. Então, esse é um fator importante aí para todo mundo tá de perto, né? Exatamente. O Rui, ele comentou aqui, né, com a fusão da BRML e a Sonai, deve rolar venda de ativos deles para FIIs em breve. Com certeza. Ficar de olho. É verdade. Fiquem de olho. E o Leonardo, ele colocou aqui, né, que a Blackstone é predadora de REITs, né? Então, pode ser... Tá querendo começar a ser predadora de FIIs também, né? Pois é. E a gente tem visto, né? Realmente, quando o pessoal fala consolidação do mercado, isso tem acontecido de modo geral, né? A gente viu o movimento da Capitânia para vários fundos imobiliários pequenos, né? Inclusive está acontecendo em outros fundos. A gente tem visto a Suno, né? Tomou lá o MGLG da Mogno, tem aí também a tentativa de levar o outro fundo lá da Brascan. A gente está vendo também o movimento lá no BTLG, né? Com possível aquisição do BLCP e do VVPR. Então, de fato, é um momento de consolidação. O que não necessariamente é bom, tá? Eu tenho visto isso e isso me incomoda um pouco. Assim, todo mundo falando como isso fosse um cenário de maturação do mercado, porque a gente tem tantos fundos imobiliários e nos Estados Unidos tem bem menos REITs. E ok, mas eu acho que a diversificação e quanto mais opção, melhor, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que tem que ter fundo monoativo, eu acho que tem que ter fundo de renda passiva, de gestão passiva. Enfim, é opção. E aí cabe ao investidor escolher, sabe? Eu não acho que... E tem que ter fundo pequeno também, para o cara que gosta ali de ter um contato mais próximo da gestão, que vê aquele fundo, de repente, na mão de menos pessoas, com menos liquidez. Enfim, eu acho que tem que ter para todos os gostos. Eu também era cotista do VVPR, né? E já tinha comentado disso também. E eu gostava do portfólio. Eu acho o portfólio do VVPR super interessante. E pelo que eu entendi, o racional da aquisição pelo BTLG vai ser até a alienação desse portfólio, né? E isso eu não acho tão bom. Eles têm um ativo específico da Dengo, né? Que é uma loja de chocolate perto da Faria Lima. Então, assim, é um portfólio bem diferente. E pelo que eu entendi, de fato, o BTLG vai fazer alienação dele. Então, sei lá, eu gosto de ter opção, tá? Eu gosto de olhar para ativos que nem todo mundo está olhando. Eu acho que você realmente consegue assimetria nisso. Não adianta você tentar pegar HGLG, não adianta você tentar pegar, sei lá, RECR, fundos gigantes assim com assimetria. O mercado está todo olhando para eles, então você não vai conseguir. Agora, poxa, você comprar um LVBI, como eu comprei a 98, puxa, para mim faz sentido. Você comprar um VVPR a 0,75 no PVP, com um portfólio focado em contratos atípicos, com mais de 10 anos, enfim. Eu gosto, tá? Eu acho que é interessante. Eu vejo muita gente, por exemplo, que adora FIGs, que é um fundo de monoativo e gestão passiva, enfim. Eu acho que tem que ter opção, tá? Não sou a favor não desses movimentos aí de fusão, aquisição, até porque o que faz sentido no mercado é concorrência. Exatamente. E é como você falou, né? Vai agradando todos os públicos, né? Eu gosto de gestão passiva, vou ter gestão passiva. Eu gosto de monoativo, pode ficar com monoativo. Gosto de uma coisa mais multi. Mas é que a divulgação também, né? Vocês têm que ter multi. Você tem que... Na verdade, você tem que ter em mente duas coisas. A quem que é o gestor, confiar nessa gestão e entender os movimentos daquele portfólio. Se aquele portfólio está fazendo sentido para você, né? E assim, André, eu acho assim, faz sentido para quem está iniciando investimento em fundo imobiliário, realmente ir para os maiores fundos, os mais líquidos, os que têm um portfólio mais amplo, faz sentido. Agora, quando a gente começar a aprofundar o nível de discussão, que é o que a gente tenta nessas lives, que é o que a gente tenta produzir de conteúdo, isso
esse tipo de pensamento, ele fica superficial. É isso que eu quero dizer. Não está errado, Isso. não está certo, né? Sim, Fica superficial. Porque qual que é o grande case de lajes corporativos que a gente tem em fundos imobiliários? HGPO. Então, praticamente monativo. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? A gente vê o HGPO, sei lá, há 5 anos aumentando o preço de aluguel. Então, como é que um fundo desse, que é gestão passiva, e 2 ativos só no portfólio é ruim? Não faz sentido, né? Então, eu acho que o investidor que sai ali da superfície, quer realmente entender melhor esse tipo de investimento, quer realmente capturar um ganho a mais, aí ele tem que ter um pensamento mais crítico, vamos dizer assim, né? exatamente. Conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai ali montando o seu portfólio, né, conforme esse conhecimento vai gerindo, né? E sempre um número suficiente que você acompanhe, né? Eu até estava vendo um post Exato. esses dias que uma pessoa tinha comentado que estava começando com 30 fundos, né? Aí, não sei se você viu esse post também, eu falei, meu Deus, como assim? E Já é está interessante você montando estar um falando mini isso. FOF, né? Exato. É interessante porque 3 semanas atrás eu fiz o atendimento de uma mentoria e a pessoa tinha 29 ativos. Eu falei, a primeira pergunta que eu fiz para ela, né? Na verdade, a primeira pergunta que eu faço sempre em toda a mentoria, até para quem está aqui na live é interessante. A primeira pergunta que eu sempre faço: você tem reserva de emergência? Essa é a primeira. Porque se não tiver, a gente dá um passo atrás. A pessoa tem reserva de emergência? Segunda pergunta que eu faço: você consegue acompanhar esse portfólio? Porque 29 ativos, eu que respiro o mercado teria dificuldade de acompanhar. Você consegue? E aí foi até engraçado, tal. A conversa foi indo. Eu falei, olha, a gente vai fazer um corte na carne nesse portfólio porque não faz sentido. Não, com certeza. Você vai conseguir ler esses 29 relatórios, acompanhar os fatos relevantes, né? Tá vendo ali o Exato. mercado, né? É complicado. Então, também tem que ter esse equilíbrio, né? Vamos devagarzinho, vamos vendo, vamos acompanhando. Eu acho muito interessante ler os relatórios de FOF para você ir observando como é que é a dinâmica, como É. é que realmente os gestores que já são profissionais têm visto o mercado, e aí sim Uhum. você ir maturando o conhecimento e, consequentemente, montando ali teu portfólio, né? Que diversificação é lei. Diversificar, não pulverizar, né, Bernardo? Exato. E eu gosto muito também de ler relatório de FOP. Eu leio praticamente todos. Inclusive, essa semana eu fiz uma postagem interessante, porque eu quis mostrar qual é o viés, né, dos gestores de FOFs para o segundo semestre. E é muito interessante, porque a grande maioria, e meio que foi bom, assim, porque ratificou o que eu pensava, né, que embora muita gente esteja há algum tempo falando de virar a mão para tijolo, de que tem que comprar descontado e montar uma carteira toda de tijolo, enfim. A maioria dos gestores ainda vê uma pressão inflacionária até o final do ano e faz sentido manter a própria carteira dos FOFs em recebíveis, né? Se não me engano, foi CAFOF, XPSF, qual mais? RBFF e, bom, teve mais um fundo também nesse sentido, tá? E aí foi legal porque o fundo da Blue Macau já trouxe uma visão bem diferente, dizendo que para eles a melhor visão de risco e retorno hoje no IFIX é logística. Então eles estão bem condensados em logística. E o gestor do MOR, né, o Yuri lá, fazendo o relatório dizendo que onde eles veem maior oportunidade ainda é lajes corporativas. Então é engraçado você ver como cada gestor pensa, entender o racional de cada um deles. Então, eu acho muito legal a leitura de relatório gerencial. O outro FOF que estava condensado em papel era a BCFF. Sim, com certeza. E você? Então, você também acredita nesse movimento, né, de Sim. recebíveis e começando a montar. É claro que, né, conforme as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, tem oportunidades no mercado, Uhum. e você ir montando tijolo, porque realmente tijolo, para o longo prazo, né, e até para uma Selic mais baixa, uma inflação mais baixa, ele, né, é Sim. mais interessante, né? Hoje minha carteira é 50% papel. E assim, o que eu sempre falo nas postagens também, eu não mostro carteira porque não faz sentido no meu modo de investir, tá? Eu tenho um percentual grande hoje para giro de carteira.
Eu gosto realmente de olhar a simetria, de fazer projeção de TIR, de fazer saída de ativo quando eu acho que atingiu maturação, enfim. E aí eu acho até injusto, né? Eu postar minha carteira e falar, opa, alguém olhar e falar, nossa, o cara acompanha bastante o mercado, então ele sabe que esses ativos são bons, vou comprar essa carteira. Na verdade, dali 2, 3 dias eu estou saindo de alguns ativos, né? Então eu acho sacanagem demais quem faz isso. Não faço. Ponto é que, sim, hoje minha maior parte da carteira é papel. Tem uma carteira de tijolo. Na verdade, eu iniciei em tijolo, né? Eu sou bem filho do tijolo, vamos dizer assim, né? Um dos meus primeiros fundos foram lajes e shopping, sempre falo isso também. E aí tirei 2020 para estudar, para aprofundar em papel e fui aumentando as posições. E, de fato, tento fazer a leitura de cenário de taxa e taxa de juros e inflação. Eu tento muito ser pragmático nisso, né? Quer dizer que eu estou certo? Não. Posso realmente estar cometendo um equívoco e até muita gente fala, você vai deixar para comprar tijolo depois, você vai comprar mais caro. Ok, mas eu acho que pelo menos até o final do ano eu ainda vejo pressão inflacionária e faz sentido manter papel. O que eu tenho realmente comprado, e isso eu falo sempre, é FOF. Eu acho que tem um desconto assim, absurdo em várias carteiras. E tem várias carteiras de FOFs muito boas, com um rendimento recorrente bem sólido. Então não faz sentido o desconto que a gente tem no segmento, tá? Todo FOF é bom? Não. Tem muito FOF ruim, também já dei posição polêmica aí, falando de BCFF que eu não gosto, e já até teve gente do BTG falando comigo sobre isso, é engraçado. Às vezes a gente solta uns vídeos, André, é engraçado. Só contando um caos, assim, essa semana eu fiz uma call com o pessoal lá da Risa. E aí eu tenho um short, eu tenho um vídeo no Instagram e tenho um short no YouTube falando que do risco 20, né? Enfim, que eu não gosto muito da 20 também. Às vezes quem tá me assistindo vai falar, nossa, esse cara não gosta de ninguém. Não, não é. Eu gosto de quase todo mundo. É que, na verdade, quem a gente não gosta, a gente acaba falando, né? E aí foi engraçado que eu tava fazendo essa call com um rapaz e ele falou, nossa, e eu fui ver seus vídeos, né? Entender do que você fala e tal. E eu vi esse vídeo, Risco 20, e ele pegou e falou assim, eu trabalhei 2 anos na 20. Eu falei, puta merda, já começou bem a conversa, né? Mas foi super tranquilo e tal. Enfim, eu falei o racional e ele até concordou com algumas posições, que de fato eu me apoio nisso pelas posições da gestora, né? O que aconteceu no VISC, o que aconteceu no VIF, o que aconteceu no Vino. Enfim, nada da minha cabeça assim, não, resolvi não gostar dessa gestora, não é isso. Não, você pensou, não, hoje, acho que hoje eu não vou gostar dessa gestora. Não, elas têm um histórico, Exato. né? Por isso é interessante você ver o histórico, né? Tem o histórico dela, da Vinci, tem o histórico aí da Pátria, tem o histórico de uma outra aí que teve até uma confusãozinha. Então, observe o que aconteceu, né? Nossa memória é um pouco curta, então é importante observar o histórico e ver realmente o que aconteceu, até para entender o que pode acontecer no futuro, né? São as nossas suposições aí. O Rui, ele falou assim que ele administra 5 carteiras da família, desde neta e pai, todas elas têm ativos e composições estratégicas diferentes. Tá certo, Perfeito. mostrar a carteira faz terceirizar o cérebro, realmente, de fato. Você acaba exatamente isso. O Rui é um cara que conhece muito de mercado, né? E eu sempre admiro as posições que ele tem. Já falei isso na outra live. O Rui foi o único cara que eu ouvi e, poxa, eu, como pseudo-influencer aqui, enfim, foi o único cara que eu ouvi falando em 2019 que os fundos estavam muito caros, que ele estava alienando, que ele estava se desfazendo de posição, enquanto a gente via a maioria falando que não, que os fundos imobiliários estavam no preço, que valia comprar, que tinha que montar carteira, não sei o quê. Então, a gente tem que ter esse filtro e lembrar, como você falou, lembrar. E isso eu me lembro dele falando em live e de fato, a gente tem que lembrar as posições das gestoras. Quando a gente fala em gestão, em governança, é pegar o passado e avaliar como os fundos, como os gestores se portaram, né? E especificamente nessa questão de carteira, é bem isso. Eu não gosto de postar carteira, primeiro porque você realmente terceiriza, né? Você
não faz a pessoa pensar, ela simplesmente pode copiar aquela carteira. Segundo, que tem essa questão da minha carteira ter uma boa parte para giro, então, ao meu ver, seria enganar as pessoas, né? Essa carteira, ela está assim, ela não é assim. Se eu tivesse um perfil totalmente holder, ok, postar minha carteira lá e dizer, poxa, essa é minha carteira para longo prazo e vou permanecer. Tudo bem. E outro ponto que eu acho, o terceiro, assim, que eu me pego eticamente pensando sobre postar carteira, é que, ok, hoje eu tenho, sei lá, 3 mil seguidores aí, e obrigado a todos que me seguem, muito legal a interação que eu tenho. E aí eu não mexo no mercado, mas eu penso aí, um cidadão que tem 4 milhões de seguidores e ele vem postar uma carteira e de repente amanhã esse fundo dá uma alta de 5, 10%, ele vende. E você que comprou achando que estava seguindo essa carteira, rodou, né? Exatamente. Você não sabe o porquê que foi comprado aquele ativo e não sabe por que que ele vai ser vendido, né? Então você Exato. perde ali aquele meio tempo e aí você acaba, como você bem falou, rodar ali. E depois, não sei o quê, mas ninguém mandou você copiar. E É. infelizmente, né, muitos acabam sendo influenciados, não tem como. Então, Uhum, uhum. eu vejo o que você posta e que algumas outras pessoas postam, e eu gosto muito do seu trabalho por conta disso, né? Você é muito consciente. Ó, pessoal, tô aqui, tô explicando, aprendam, né? É informativo. Vocês têm que tomar as decisões. É aquele negócio, né? Autorresponsabilidade, né? Minha culpa, É, né? Eu fiz isso, né? exato. E assim, uma coisa que eu tenho reparado muito, assim, e é verdade, né? Você esperar dica, cara, você vai se dar mal. Não adianta, cara. Se você for atrás de dicas, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em qualquer tipo de investimento, você vai se dar mal. Primeiro porque a pessoa que posta uma carteira ali, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Então, de repente, ela pegou uma lista ali dos maiores dividend yields daquele momento e postou ali, olha, essa aqui é a minha carteira. Ela não fez nenhuma projeção de futuro, não pensou realmente como esse fundo vai estar ali dali 6 meses, né? Eu lembro que outro dia eu vi uma carteira que o cara tinha indicado, por exemplo, XPPR, Hum. HCTR, RECT. Puxa, 3 fundos super polêmicos, né? 3 fundos super complexos. Como é que você está indicando isso, né? Enfim, o cara é até analista e tal, então ele pode fazer recomendação, vamos dizer. Enfim, eu acho muito, muito complicado esse tipo de postura, né? O que eu tento realmente é o que você falou, eu tento trazer conteúdo de fato de modo a ensinar. É isso que eu me proponho. Eu não sou educador financeiro, eu sempre falo, né? Eu não me acho educador financeiro, eu não me acho youtuber, não me acho influencer, longe disso. Na verdade, eu gosto de divulgar conhecimento, eu gosto muito de estudar e acho que faz sentido eu divulgar isso que eu estudo e foi por isso também que acabou me levando a tirar a certificação, enfim, e minha ideia com o conteúdo é essa. Exatamente. É divulgar conhecimento, né? Que brasileiro precisa de conhecimento, precisa de informações, para não justamente não cair nessas dicas e não ficar aí, como o Rui falou, né? Printando a tela da carteira e ainda ficar rindo, né? Pronto, sou Pois esperto. é, Exatamente isso, Rui. Você tem toda a razão. Então tem que ter muita cautela em relação a isso e justamente é, trazer informações. Aí a pessoa, ela, né, com essas informações, ela vai ver o que ela realmente faz, né? Como que ela monta, enfim, a carteira. Mas, Bernardo, vamos falar um pouquinho. Você falou desse movimento todo que teve e tudo mais. O que você tem visto em relação às emissões, né? E alavancagem? Vamos falar um pouquinho disso. legal. São dois temas bem polêmicos, né? Todo mundo gosta de momento ou outro voltar para essas questões, né? Eu acho assim, emissões, cara, cada vez mais eu privilegio o fundo que olha para a base. Eu acho que isso é um ponto importante, né? E o que é olhar para a base? É fazer a 476 só para cotista. Eu acho que faz muito sentido. O cara que acreditou no projeto lá atrás, que realmente está junto do fundo há mais tempo, ele tem que ser privilegiado, eu entendo isso. Então, a gente viu esse movimento se iniciando com o Iridium e deu muito certo, depois outros fundos copiaram, a última emissão do REC-R, por exemplo, foi dessa forma também, então eu gosto disso. Eu acho que emissões também tem que vir com taxa baixa, isso me incomoda muito também. Inclusive foi um dos pontos que eu falei nessa call com o pessoal da Risa, falei, cara,
Quando eu falo com um cliente, a primeira coisa que me falam é por que vocês cobram taxa tão alta na emissão. Aí ele ainda brincou, pô, a gente não, quem cobra é a XP e tal, né? Eu falei, por que vocês escolhem a XP? Enfim, é aquela conversa amistosa, claro, mas a gente quer entender, né? Enfim, de todo modo, o que eu penso é que a emissão tem que ser a taxas baixas, especialmente 476. Quando é uma 400, faz sentido ter uma taxa um pouquinho maior, porque realmente a ideia é pulverizar a base, a ideia é que você precisa de fato, daquele trabalho do assessor lá, da corretora, para empurrar, entre aspas, tá, o ativo, né, para a base dele. E é ok, na oferta 400 tem prospecto, tem né, a colocação da oferta na bolsa, tal, tem toda uma situação diferenciada. Agora, 476 com taxa de 3,5%, para mim, não dá para encarar. E especificamente de a amplitude e abertura, né, para emissões. A gente vê que para tijolo o cenário está muito difícil, tanto que os shoppings, como eu falei, partiram para a securitização. A gente viu isso, né, esse cenário bem nítido. Eles não conseguiram ter apreciação no preço, o PVP muito amassado, então preferiram realmente se endividar. Lá as corporativas, quem tentou se deu mal, né, a PVBI tentou fazer uma emissão e foi furado. E logística também, a gente tem visto bem de forma pontual, né? Alguns gigantes, tipo o HGLG, tentando fazer emissão e tal, mas outros segurando bastante. Fundo de papel ainda a gente vê uma janela possível, né? As captações estão sendo pequenas, isso até nesse vídeo do CVBI eu vou falar disso, né? Era uma oferta de 100 milhões, conseguiu captar metade, 50 milhões. Mas tem outras ofertas com captações ridículas. A gente vê aqueles fatores de proporção absurdos, né, acontecendo. Então, quem consegue emitir está conseguindo captar pouco. A verdade é essa. Então, um ponto que eu acho importante da gente falar, nessa questão específica de emissão, é que muitas vezes, especificamente, por exemplo, em fundo de papel, faz sentido a emissão para o fundo conseguir spreads maiores, né? E eu vou frisar CVBI porque realmente é o fundo que eu estudei mais recente para fazer vídeo e está na minha cabeça. A carteira dele hoje é IPCA mais 6,9. Se a gente pega a NTNB 2035 aí pagando IPCA mais 5,7, o spread está muito baixo. Está muito baixo para um título público. Então, faz sentido você fazer uma emissão e conseguir novos spreads para essa carteira, aumentar esse nível, né, de prêmio frente ao título público, né? Mas eu acho que o que os fundos acabam pecando um pouco quando vão fazer esse tipo de emissão é não explicar isso para o cotista, tá? Eu vejo até alguns fundos, por exemplo, o BCRI, o RECR, que fazem pipeline, o GCRI também fez isso, fazem o pipeline mostrando de fato, olha, eu quero chegar nesse spread de carteira, por isso eu estou fazendo uma emissão. Mas traz isso no relatório, não custa, sabe? Olha, a nossa taxa, enfim, depois eu ia até entrar em outro assunto, mas para terminar o raciocínio, a nossa taxa é essa e a abertura da curva na NTNB está pressionando a nossa taxa, esse spread para a gente. Não faz sentido, eu estou precisando realmente de recursos de vocês para aumentar. E vou continuar fazendo giro de portfólio para fazer isso. Ok, tudo fica mais transparente, tudo fica mais alinhado. Ainda em emissão para fechar, né? A gente teve um movimento aí da FHI, da F-Invest no FHI, com a gestora arcando com os custos de emissão. Acho que foi pioneiro e foi... Bom, eu acho que não vai ser moda no mercado, né? Na verdade, eu acho que faz sentido remunerar quem tem que ser remunerado e a gestora não vai ficar cobrindo esses custos. Mas é interessante, eu acho que dá uma chacoalhada e tá de parabéns, né? O pessoal lá da AF, gestores que eu gosto muito, por sinal, eu tenho um contato próximo e acho que eles tomaram uma medida muito legal e foi um teste que, pelo visto, foi muito, muito bem recebido aí pelo mercado, né? Falando de alavancagem, que foi sua segunda pergunta. Até o Rui tá falando aqui, sou 100% contra a alavancagem em FII de tijolo. Era outro mundo até 17, 18, quem começou isso foi BRCR, é verdade. Em 2011, se não me falha a memória, é verdade. BRCR foi, inclusive consta de relatório que eles fazem alavancagem, né? Eu sou meio que contra o Rui, tá? Eu não gosto muito de alavancagem, não, sendo bem sincero. Eu entendo que muita gente fala que a alavancagem
é bacana, você consegue trazer um rendimento mais alto numa boa operação financeira, mas eu gosto dos fundos imobiliários mais pé no chão, um mercado um pouco mais contido. Muito se fala, né, de 25% a 30% uma alavancagem mais tranquila. Eu prefiro até mais baixo que isso, tá? Se for para ter, que tenha menos de 10% do PL, porque eu acho que a gente teve o exemplo nítido agora no Rect, tá? De como uma alavancagem pode ser complicada. Quando fez uma alavancagem a taxas altas, né, de inflação mais 6,5%, inflação mais 7%, começou a comprometer o rendimento, aí o fundo tem que fazer emissão abaixo do VP, mas assim, estupidamente abaixo do VP, é extremamente dilutivo, corrosivo e todo mundo sabe, né, o que eu penso de abaixo do VP também. Eu detesto emissão abaixo do VP, eu tenho um estudo no canal e esse de fato foi um estudo porque me deu um trabalho do cacete fazer, de 2 vídeos do HGRE mostrando enquanto o fundo fazia emissões acima do VP, o fundo voava, ganhava da inflação, a cota ia bem, o mercado estava ótimo, e aí ele começa a fazer emissões abaixo do VP e assim, a perda é substancial, você realmente perde patrimônio. Então, para mim, não faz sentido, eu entendo, tá? Eu estudei fundo imobiliário assim, talvez a minha visão seja errada, de que inflação tem que ficar na cota patrimonial. Eu entendo assim, e a minha expectativa com o fundo imobiliário é assim. Eu vejo que muitos influencers, aliás, os grandes influencers, hoje eles modificaram um pouco o discurso, falando que você tem que olhar o retorno total, né? Não, vamos comparar rendimento mais valor da cota com o IPCA. Porra, se dessa forma o fundo não bater a inflação, meu amigo, então abandona e vai para o título público. Eu entendo, na minha visão, que fundo de tijolo tem que bater a inflação na cota. É no longo prazo, tudo bem, é no longo prazo, então vamos dar uma janela maior aí de 10 anos, de 15 anos, né, para a gente pegar um ciclo imobiliário como um todo, mas para mim é isso. E é assim que eu aprendi. Posso estar errado, posso rever minha posição, mas minha posição é essa hoje, tá? E só para fechar, então, questão de alavancagem, acho que a gente tem que ter um cuidado, tá? Sendo bastante utilizado, talvez de forma indiscriminada. Vamos ver, por exemplo, a gente vê o TRXF, né, chegando a 53% no nível de alavancagem, acho esdrúxulo, assim, para fundo imobiliário. O Rui, ele falou que ele é contra também, tá? Ele é contra a alavancagem e emissão abaixo do VP também. E eu também concordo com você. Eu concordo contigo, né? Emissões aí ela tem que ter um certo cuidado. Realmente janela para tijolos está fechada. Para papéis ainda estão surfando, né? Por conta justamente desse boom do próprio, né, tipo de fundo, né? Ou seja, o fundo de recebíveis caiu nas graças do povo e consequentemente eles viram essa oportunidade e estão aí surfando, né? Não sei até quando, mas estão surfando. Realmente, as taxas têm que ser revistas, concordo plenamente com você. Gostei muito da atitude do AFHI, os meninos mandaram muito bem. Vieram com uma proposta diferenciada para tentar revolucionar mesmo o mercado e mostrar, olha, é sim capaz, basta que seja bem reformulado e bem planejado, que as coisas funcionam. Agora, a alavancagem... André, Pode falar. Não, só para fechar o raciocínio da questão, né, para não ficar solto esse lance da inflação no valor patrimonial, tá? Porque provavelmente muita gente vai sair e ver vídeo do Baroni, do Arthur, dos caras que são os caras aí do mercado, dizendo que você tem que olhar o retorno total. O Danilo Basso sempre fala sobre isso. São caras que eu respeito demais, tá? Sim. Mas minha visão não é essa, tá? Eu penso que, o André, não sei como é que é aí no Paraná, mas aqui em Araraquara, eu nunca vi um imóvel bem localizado perder para inflação. Tá? No valor do imóvel. E você não conta valor do aluguel para fazer esse cálculo, tá? Você faz o valor do imóvel, tá? Então, por que fundo imobiliário de tijolo tem que ser diferente? Tem que ser retorno total. Então, para mim não cola, tá? É que é o seguinte, infelizmente não se tem essa visão de que você está adquirindo um imóvel, mesmo através de um fundo. O fundo é só um intermediário, mas o produto final é um imóvel. Então, sim, ele pertence ao ciclo imobiliário e, consequentemente, ele tem esse potencial, né? Mas aí acabam tendo uma visão, aí outros pegam essa visão, enfim. Mas assim, tem um ponto importante aqui, que aí eu até vou falar contra a nossa indústria, tá? E todo mundo sabe, eu falo disso, eu amo isso. Mas tem fundos que fazem má gestão. O ponto é esse, né? Venderam ativos de forma errada, compraram no momento errado do ciclo, por isso estão penando com as cotas, tá?
Exatamente. E é esse ponto que a gente tem que ver. Se imóvel físico vence inflação no valor do patrimônio, por que o fundo de tijolo não vence? Esse é um ponto que eu acho que a indústria tem que chegar nesse nível de discussão, entendeu? Essa maturação a respeito, né, de realmente vir para o ciclo imobiliário, entender o ciclo imobiliário e aí, consequentemente, avaliar os fundos. Concordo com você plenamente. E em relação à alavancagem, depois eu comento o que o Rui comentou ali sobre o cap rate, mas a alavancagem, eu concordo com você, porque o que acontece? Mas por que nos Estados Unidos, até na live com o Léo, eu falei, a gente conversou a respeito disso ontem, né? Lá nos Estados Unidos a taxa de juros é baixa, não é 2 dígitos igual aqui no Brasil, que nós estamos aí, né, enfrentando. Então, consequentemente, é muito mais vantajoso. E culturalmente lá eles aceitam por conta disso. Uma taxa baixa, consequentemente eu consigo fazer um empréstimo e consigo girar meu portfólio. Diferentemente de uma emissão lá, que eles já não são tão favoráveis. Aqui no Brasil, culturalmente e economicamente, não é viável. Então, aí acaba fazendo com que a gente tenha que fazer emissão em vez de alavancagem, porque a alavancagem, infelizmente, ela está ali, que pode ser, né, ainda não aconteceu, mas vai que dá um default. E daí? Como é que fica? Não, né? Mas assim, e outro ponto importante, além disso que você está falando, claro, e esse é fundamental, né, uma economia estabilizada, uma taxa de juros mais racional, o formato do REIT é diferente do fundo imobiliário. Sim, Aqui é o uma fundo empresa. imobiliário foi feito para ser, exatamente, lá é uma empresa, aqui ele foi feito no formato de fundo exatamente para ser um veículo de renda, né? Isso. Não adianta a gente tentar forçar uma modificação do instrumento. Eu acho que esse é um ponto, né? É engraçado, assim, porque tudo acaba indo um pouco para esse argumento, né? Esse é o movimento da indústria. Esse é o movimento de consolidação, de amadurecimento. Necessariamente Sim. é um movimento bem feito, bom, né? A gente tem que sempre se questionar, né? Mas aí é uma questão de maturação do mercado, de entender essa situação, que a nossa economia ela não nos permite fazer tal coisa. Então, consequentemente, tem que ser muito bem avaliado. Mas os contratos estão bem amarrados, mas estão amarrados agora. Você não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Nós não sabemos nem quem vai governar o ano que vem ainda. Então, como é que nós vamos realmente fazer essas projeções tão longas assim, né? Infelizmente, não temos esse panorama de planejamento, né? E aí, consequentemente, acaba sendo complexo. E o Rui falou assim, né? Falou aqui, né? Do cap rate da subscrição entrar menor que está o fundo. Não tem mágica. Perfeito. Machuca o cotista, com toda certeza. É isso mesmo. O Rui tem toda a razão, né? É o que a gente sempre fala de movimento accretive, né? De trazer um retorno positivo para o fundo. Emissão, qualquer aquisição, né, de portfólio só faz sentido se você está melhorando, né? Se você está trazendo mais retorno, se você entra para trazer um cap rate, um nível de rentabilidade menor, não faz o menor sentido realmente. Concordo, Rui, é o que eu falo, eu sempre concordo muito com as posições dele. E a gente tem um pensamento um pouco outsider, vamos dizer assim, no mercado, porque eu entendo, cara, eu tô falando de uma indústria e eu vejo um monte de defeito e sou muito favorável, adoro e trabalho com isso, mas os defeitos a gente tem que bater sim, acho que faz sentido. E boa noite pro Dexter, que mandou aqui boa noite pra gente. Mandou. Grande amigo, Thiago. O Léo estava falando aqui, né? Mais de 50% acaba sendo bem alto nos Estados Unidos, até para os Estados Unidos, né? Ainda mais agora que a taxa de juros também lá está crescendo. Exato, tem razão, Léo. Então, consequentemente, aí. E como o Rui também bem posicionou aqui, né? Precisa de maturação dos investidores, né? Há uns 10 anos atrás, uma assembleia pegava fogo. E é de fato, né? Realmente. Tem que ter essa maturação. Tem que ter essa Eu acho que a palavra certa, Bernardo, é conscientização.
né, Uhum. mostrar realmente as claras, de fato, ter relatório de risco para os fundos de recebíveis que vem aumentando, eles não, os fundos imobiliários eles não foram criados, né, e não tinha fundos de recebíveis, veio com um tempo, então, consequentemente, com essa maturação do mercado, com essa evolução do mercado, tem que ter realmente, concordo com o Baroni de pedir esse relatório de risco dos fundos de recebíveis, concordo realmente em observar essa questão da alavancagem, essa questão até mesmo de quanto de você tem em caixa, justamente para essas situações em que o mercado não está com essa janela. Eu sei que tem que distribuir 95% semestralmente, mas de também ter uma reservinha, uma gordurinha, para aproveitar oportunidades e situações quando a janela de emissões não está. Então, enfim, mais uma vez a gente volta. Gestão e pensamento de investidor, e não de mercado simples assim, como o Rui falou. Concordo contigo, Não, Rui. com certeza. Isso tudo, acho que a gente vê, né, o grosso dos investidores entrou em 2019, né? Então é muito Uhum. recente, realmente tem muita coisa para acontecer, muita coisa para maturar, de fato. Mas eu acho que todas as discussões são válidas, né? A gente viu, por exemplo, ano passado, muita Sim. discussão sobre taxa de emissão, né? E é válido, Sim. é super importante, enfim, e a alavancagem nesse ano também, muita gente batendo, enfim, eu acho que o mercado vai sempre trabalhando com isso, né? Com posições distintas até chegar num consenso que a matéria se solidifica, né? A gente que vem do direito aí, a gente fala mais ou menos nesses termos, né? Exatamente. E até, né, claro que é um desejo, né, justamente de ter uma linearidade, né, a gente realmente saber quanto que vai receber dos fundos imobiliários, ter uma previsibilidade também. Esse é um outro ponto também que seria bastante interessante, até para consolidar, né, essa ideia de que fundo imobiliário é para se aposentar. Então, eu preciso saber exatamente quanto que eu vou receber para ter ali uma previsibilidade. Então, também é um outro ponto que esperamos que aconteça. Sim, sim. Esse é um ponto interessante também, né? São poucos fundos que hoje ainda dão guidance, por exemplo, né? Acho que não teria problema nenhum os fundos se esforçarem um pouquinho para isso, né? Porque eles têm as informações para dar para a gente e, obviamente, não é promessa de rentabilidade isso, né? É só Sim, uma não. ideia, uma sugestão que pode acontecer de um fundo ter uma vacância expressiva inesperada, um recebível ter default, enfim, acho que dá para trabalhar isso melhor também. Exatamente. Até para mostrar, né? Olha, nós temos uma previsibilidade de crescimento, diferenciar, né? Até para os investidores mais iniciantes, né? Não irem tanto pelo dividend yield e saber, olha, o meu dividendo é esse, tá? E tem uma renda especial que aconteceu e, consequentemente, vai Uhum. acabar distribuindo para justamente não cair nessas situações aí, depois falar, a indústria é ruim, o fundo é ruim. Não é bem assim É, também. Tem, existe, né? Mas não podemos também fazer essa generalização toda que às vezes as pessoas fazem por desconhecimento ou por, né, dicas, enfim, e acabam entrando e saindo. O Rui falou assim que a composição do IFIX não espelha mais o histórico, precisa CVM separar as classes. Rui, eu e o Léo na live de ontem sobre o REITs, nós falamos exatamente isso, que eu tenho que ter uma separação, porque tem muito uhum. fundo ali e não está mais espelhando realmente a composição, né, do IFIX. Eu acho que deveria ter IFIX de tijolo, IFIX TIGE e o IFIX recebíveis, justamente para fazer essa separação e você ter realmente uma visão melhor do mercado. Né? Eu justamente falei Perfeito. sobre isso ontem. Acho que faz muito sentido porque quando você pega yield de tijolo, de papel, descorrelaciona demais com o mercado imobiliário de fato, né? O mercado de tijolo. Porque daí a gente parte para um mercado de dívida, né? De crédito. É outra questão, são outros fatores. Então, eu acho que de fato essa proposta é muito boa, né? Poderia ter os três, né? Um tijolo, um papel e um geral, enfim. Sim, Acho que seria de bom tom aí a B3 pensar nisso, né? exatamente. Justamente para facilitar, né? Uhum. E a gente entender também, né? Olha, tem indicadores que são diferentes, né? Como você bem colocou, né? Crédito é uma coisa, tijolo é outra. Bernardo, mais de uma hora de live.
Se deixar, a gente vai longe É, aqui, né? Haja bateria de celular e internet, né? com certeza. Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o meu convite. Fazia já um tempinho que a gente estava tentando ajustar as nossas agendas. Prazerzaço sempre falar contigo. Queria que você deixasse aí as suas mensagens finais. Só o Rui falou assim que legal, a XP fez esses índices, mas não é oficial como Sim. referência. Pois é, teria que ser, né, oficializar isso para daí deixar mais claro para o pessoal. Bernardo, brigadão. Deixa suas considerações finais aí e assim que possível, com certeza, me chama que eu vou no teu canal e eu te chamo aqui de volta. Oh, legal. André, obrigado. É um prazer realmente estar falando com você de novo. A gente fez o podcast, né? Fiquei muito feliz de ter sido um dos convidados. Você tem feito um trabalho muito legal, tem recebido muita gente boa aí, tá nesse hall aí é realmente uma honra. E sempre o papo flui muito, né? Falar de fundo imobiliário é o que você falou, se deixar a gente passa a noite falando, né? Se sentar num bar, então aí Ixi, realmente a coisa não acaba. Mas é um prazer e de fato eu adoro falar de mercado, né? Bom, para quem não conheceu a gente ainda aí, passa lá no nosso canal, né, no YouTube. Hoje a gente tem feito um vídeo semanal, vou tentar retomar as lives semanais, né? Muita gente comenta, poxa, volta a fazer as lives com os gestores, eu sei que você está fazendo também, e é algo que eu gosto muito de fazer, né? Então eu pretendo realmente reativar esse ponto no YouTube lá. E aqui no Instagram, quem também tiver a paciência aí, dá uma passadinha aí no Vai Pelos Fundos, vai conhecer nosso conteúdo. A gente está tentando realmente tornar mais dinâmico, né, o conteúdo no Instagram e tem sido muito legal a interação, crescimento. E por fim, se tiver aí necessidade, né, de buscar uma mentoria, uma consultoria, também estamos aí com um trabalho de análise, gestão, análise e montagem de carteira, e especificamente em fundos imobiliários, que é o que a gente gosta e a gente conhece de fato, né? E para ajudar quem também às vezes quer só ratificar o pensamento, se minha carteira está num rumo legal. Então vai ser um prazer aí conversar com todo mundo também. maravilha, segue o Bernardo, é muito bom o conteúdo dele. Acompanhe os stories que é melhor ainda. Obrigada, Léo, obrigada, Rui, obrigada a todos que passaram por essa live e de uma certa maneira contribuíram. Não deixe também de assistir. Vou tentar deixar ela salva para que mais pessoas aí tenham acesso a esse conteúdo. Né? Tem alguns gestores que vão brigar com a gente, mas tô brincando. Normal. Normal, né? A 20 nunca vai querer fazer live com a gente, mas não dá nada não. Eu nem tento, com a 20 eu nem tento. Brincadeiras à parte, só para descontrair no final. Obrigadão mesmo. Obrigada a todos pelas contribuições. E até a próxima, Bernardo. Tchau, tchau, pessoal. Uma Valeu, André. excelente Obrigado noite. pessoal. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.